todo trabalho à altura ele tem que ser planejado, organizado e depois executar ele. Então não tem como eu pegar um cinto, um talabarte e querer ser o super-herói. Escala a torre e sobe nesse prédio, sobe. Não, planejamento, pessoal. Para trabalhar com segurança tudo é planejado, tá? Então vamos prestar atenção aí em mais essa aula aí que é muito importante aí no seu crescimento aí de conhecimento para o trabalho em altura com segurança. Então todo trabalho à altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado, tá? Pessoal, se apega aqui, ó, lembra que eu falei detalhes? Eu gosto muito de ir em detalhes da normazinha. Isso aqui é um item da norma, ó. Todo trabalho à altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. O que é um trabalhador capacitado? Aquele que passou por treinamento teórico e prático com carga horária mínima de 8 horas e foi aprovado, certo? E o que é autorizado? Aquele que for, não adianta eu ter o treinamento e querer, eu tenho que ser autorizado. Análise de risco, permissão de trabalho, o empregador tem que me autorizar a executar aquele trabalho também, ele tem que me permitir. Então, se eu for um terceiro e eu não estou autorizado para fazer, para acessar tal área, eu não posso nem chegar lá. Então, detalhes, tá? Considere esse trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possui anuência formal da empresa, tá? Cabe ao empregador avaliar o atestado de saúde. Então todo trabalhador também tem que passar pelo ASO, né? Atestado de saúde ocupacional, que é a medicina do trabalho. Então além de capacitação, você também vai passar por exames médicos. Quando você é contratado por uma empresa, você passa, periodicamente você passa e quando você sai da empresa, você também passa por esses exames. Então os exames e a sistemática de avaliação seja parte integrada do Programa de Controle de Médicos de Saúde Ocupacional, PCMSO, devendo estar nele consignados. A avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação. Então, cada trabalhador, de acordo com cada área que vai trabalhar, vai fazer exames específicos para aqueles riscos, tá? Nem todo mundo vai fazer os mesmos exames que você passou. Talvez ele não vai executar atividade à altura, pega um administrativo da empresa, faz menos exames do que uma pessoa que trabalha em altura, que trabalha em espaço confinado, que trabalha com eletricidade, e assim sucessivamente. Então, dentro do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, vai estar descrito isso, de acordo com cada função, quais os tipos de exames que devem ser feitos. Seja realizado exames médicos voltados a patologias que poderão originar mal súbitos e quedas de altura, considerando também os fatores psicossociais. Então, é mais ou menos para você ter esse conhecimento, por que você passa por essas avaliações médicas e tal, para garantir que você não tenha problema na hora que você está executando alguma atividade à altura. Um desmaio, uma hipoglicemia, um hipertenso, um hipotenso, aí vai depender. Então, essa avaliação é feita quando você entra na empresa periodicamente e quando você sai da empresa, tá? A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional. Então, quando o médico vai dar o atestado, ele tem que colocar lá apto para trabalho em altura, apto para trabalho em espaço confinado e assim sucessivamente. A empresa deve manter cadastros atualizados que permitem conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para trabalho em altura. Então, o trabalhador capacitado, como eu falei no início, é aquele que passou por treinamentos. O autorizado é aquele que recebeu a autorização da empresa e que passou por essa questão de atestado de saúde ocupacional. Então, ó, a empresa deve manter cadastro atualizado que permite conhecer a abrangência das autorizações. Quem são os trabalhadores autorizados? Não adianta só ter o treinamento, tem que ter autorização também para fazer essas atividades. Então você, trabalhador, tem que ser autorizado e a empresa tem que ter formas de avaliar isso. Um exemplo, o encarregado que cuida disso, ele tem que saber quem está com a capacitação em dia, que não está vencida, quem está com os ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, em dia, para que não aconteça de colocar trabalhadores sem autorização ou sem capacitação executar as atividades em altura, tá? No planejamento de trabalho deve ser adotadas de acordo com as seguintes hierarquias. Agora a gente vai entrar na parte de hierarquia. O que é hierarquia, pessoal? Sempre obedecer o maior, né? O primeiro. Então,
Dentro de forças armadas, meios militares ali, você vê que tem uma hierarquia, né? O cabo, o soldado, eu não entendo muito dessa área, mas tem as patentes que eles falam, né? Tem que sempre a patente lá da ponta, os mais de baixo tem que sempre obedecer. Eu não vou falar obedecer, é uma palavra muito forte, mas tem que seguir as orientações do primeiro, né? Da parte mais alta. E na parte de altura também, a hierarquia. Sempre a parte mais alta vem primeiro e assim sucessivamente a gente vai descendo. Então no item A, fala que no planejamento tem que seguir essas hierarquias, ó. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meios alternativos de execução. Eu sempre tenho que pensar em evitar o trabalho em altura. Então na hora de planejar, evitar o trabalho em altura, tá? O que seria evitar? Não subir. Tem que achar uma maneira de tentar fazer aquela atividade do chão. Tem como? Tem. Então, opta no planejamento isso. Não tem como. A gente vai para a próxima etapa ali, a hierarquia, né? Primeira de cima, tentar evitar. Não tem como, tem que subir. Não tem outra maneira de se fazer do chão isso. Medidas que elimina o risco de queda. Elimina o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de executar o trabalho de outra forma. Então, na impossibilidade de evitar o trabalho em altura, de fazer ele de outra forma, a gente tem que eliminar o risco de queda. Lembra lá no início, quando eu falei para vocês, considere esse trabalho à altura, toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda? Aqui na hierarquia está pedindo para eliminar o risco de queda. Se eu eliminar o risco de queda, praticamente não descaracteriza um trabalho à altura, concorda? Ah, mas eu estou a 10 metros trabalhando, eliminou o risco de queda? Eliminou. Então, descaracterizei um pouco o trabalho à altura. Não quer dizer, lembra que eu falei do guarda-corpo, né? Guarda-corpo não foi feito para subir em cima. Se você for subir em cima do guarda-corpo, você tem risco de queda. Se você está do lado do guarda-corpo, você eliminou o risco de queda. Agora, a pessoa passou a perna dentro do guarda-corpo, a pessoa passou um braço, outro braço. Opa, você não eliminou mais o risco de queda. Dependendo da situação, vai depender de cada tipo de guarda-corpo e assim por diante, né? Então tem esses detalhes. Então, quero que você entenda. O negócio não é engessado, né? É uma avaliação que tem que ser feita. E por último, na hierarquia, medidas que minimizam as consequências da queda. O que é minimizar as consequências da queda? Ao invés de você cair no chão, você vai cair, vai ficar pendurado e vai sofrer um menor impacto. É o cinto, é o talabarte, é o trava-queda, é a corda, é os conectores que você usa. Então, quando a gente opta por cintos, talabartes, trava-queda, eu não estou eliminando o risco de queda, eu estou minimizando a consequência da queda. Então, seria o último da hierarquia. A hierarquia pede no planejamento eliminar o trabalho à altura se possível. Não possuindo, adotar medidas que eliminam o risco de queda. Guarda-corpo, passarelas ali com proteções, tirar as escadas marinheiro, colocar aquelas escadas de acesso, escadas coletivas com corrimões, guarda-corpo, com áreas de descanso e assim sucessivamente. Se você adotar esses procedimentos, você elimina o risco de queda, a chance de ter um acidente é muito menor. Agora, quando a gente vai nos equipamentos de proteção individual, talabarte, trava-queda, corda, conectores, eu não estou eliminando o risco de queda. Então eu estou atendendo o último item da hierarquia, que é minimizar as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Então, pessoal, a empresa, ao planejar um trabalho, deve se basear nessa hierarquia. Geralmente, o que nós vemos por aí? A primeira opção é minimizar, é o que resolve mais rápido ali, né? Vamos minimizar o risco de queda, vamos colocar cinto, vamos colocar isso, pega um talabarte, amarra uma corda ali, amarra outra coisa aqui, então eliminou. Porém, não está atendendo 100% o que diz a normativa, né? A gente tem que se basear, pô, o que é mais seguro? É eliminar o trabalho à altura, depois eliminar o risco de queda, depois minimizar a consequência da queda. Então, hierarquia. Tá? Espero que você tenha entendido, espero que eu consegui ser claro, que você consiga abrir essa mente aí, o que diz as normativas ali quanto ao trabalho à altura.